Olá, boa noite. Em depoimento à Lava Jato, Sérgio Cabral revela mais de 30 anos de corrupção. O dinheiro da caixinha de ônibus irrigou campanhas e governos e não poupou nenhum poder. No Executivo, no Legislativo e no Judiciário, muitos se beneficiaram do esquema. A edição do RJ2 de hoje detalha essas fraudes, que vêm de muito tempo atrás. Sérgio Cabral disse que a caixinha da FETranspor começou no governo de Moreira Franco entre 1987 e 1991. Segundo Cabral, o deputado Gilberto Rodrigues, então presidente da Alerj, foi o primeiro a receber a propina. Naquela época, o governador Moreira Franco e o procurador-geral de Justiça, Carlo Navega, organizavam o processo de devolução dos ônibus para os empresários. As empresas de ônibus tinham sido encampadas no governo anterior, de Leonel Brizola. Seu Navega, nessa época, era advogado? Era o Procurador-Geral de Justiça. Ministério Público. Do Ministério Público, no governo Moreira Franco. E colaborava com a... Colaborou com o retorno das empresas às mãos dos proprietários particulares, recebia, junto com o governador Moreira Franco, propina por isso, e o Gilberto Rodrigues administrava propina na Alerj. Então era o Gilberto Rodrigues, com Cláudio Moacir e outros deputados na Assembleia Legislativa, e no plano do Executivo, Moreira Franco e Carlos Navega trabalhavam a legalização do retorno das empresas encampadas para os seus proprietários, que haviam perdido no governo Brizola. Segundo Cabral, quando Leonel Brizola voltou ao poder, também aceitou a caixinha da FETranspor. Ele não consegue fazer o seu candidato a presidente da Assembleia, que era o deputado Carlos Correia, que era um deputado, inclusive, francamente, frontalmente combatente às empresas de ônibus, diga-se de passagem. Elege-se o deputado José Nader. E o deputado José Nader, então, mantém a caixinha da FETranspor sob seu comando, sobre o braço também de um deputado de campo chamado Luiz de Castro. E no Executivo, a caixinha era administrada pelo médico, cirurgião plástico e secretário de transporte Pedro Valente, que era um homem de confiança do Brizola. O Brizola passa a ter uma outra postura sobre as empresas de ônibus. Em 1995, Sérgio Cabral ganhou um novo status. Deixou de ser apenas um deputado estadual, ele foi eleito presidente da Alerj. Hoje, Cabral admitiu que, naquela época, passou a administrar a caixinha da FETranspor. Nesse período, entre 1995 e 1998, Marcelo Alencar estava à frente do governo do Rio. Eu passo a administrar a caixinha da FETranspor em 95. E aí fico de 95 a 2002 como presidente da Alerj, administrando a caixinha da FETranspor, sendo que no Executivo, nesse período, Marcelo Alencar, o responsável era o Marco Aurélio Alencar, secretário de Fazenda do Marcelo, responsável pela propina no Executivo, pela distribuição do dinheiro no Executivo. Cabral cita uma espécie de prêmio da propina por serviços prestados aos empresários. Sendo que em 97 houve um momento de um valor mais substancial, que foi a extensão da permissão das linhas de ônibus. Foi um entendimento entre o Executivo, Marco Aurélio Alencar e o Marcelo Alencar, entre mim e o deputado Jorge Pisciani e o deputado Paulo Melo, e nós fizemos um entendimento para a extensão por 15 anos das linhas de ônibus. E, como contrapartida, fizemos a cobrança de ICMS, que os estados não cobravam ICMS, no Brasil inteiro não tinha cobrança de ICMS, nós estabelecemos uma alíquota de 13% por ônibus na cobrança de ICMS. Isso resultou num dinheiro a mais para mim e para o deputado Pisciani. Eu recebi o dinheiro, foi aí que eu abro a conta no New York Discount Bank. É exatamente aí que eu abro a conta com esse valor. E o deputado Pisciani compra a fazenda dele no norte do Mato Grosso. Cabral disse que nos governos de Garotinho e Rosinha, a caixinha continuou. Só os beneficiados pelos esquemas mudaram.
Sérgio Cabral disse que Antony Garotinho manteve e se beneficiou da caixinha da FETranspor. Segundo Cabral, no governo Garotinho, a caixinha era administrada pelo ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, já condenado pela Lava Jato na Operação Quinto do Ouro, que desvendou o esquema de corrupção do TCE. Augusto José Ariston, que foi secretário tanto no governo de Garotinho como no de Rosinha, também controlava o esquema de propina, de acordo com Cabral. Designou pelo Executivo o senhor Jonas Lopes, que era o chefe da Casa Civil, durante o período que o Jonas esteve na Casa Civil. E depois passou a ser o Ariston, Augusto Ariston, que também até orientado pelo Jorge Pisciani, começou a comprar fazendas e é dono de fazendas, de gado e de rádios. Com o dinheiro da FETranspor, o Garotinho comprou a TV Band no Sul Fluminense, depois vendeu. Ele usa uma pessoa chamada Mauro como um testa de ferro. Ele tem um jornal em Campos chamado O Diário, que é desse Mauro, mas na verdade é tudo dele. Ele alugava rádios sempre com Augusto Ariston, que era o chefe da Casa Civil, que substituiu o Jonas Lopes assim que o Jonas Lopes foi para o Tribunal de Contas do Estado. E eu continuo como presidente da Alerj nesse período, cuidando do caixa da FETranspor na Alerj. Antony Garotinho governou o estado entre 1999 e abril de 2002, quando deixou o cargo para se candidatar à presidência da República. Na mesma eleição, Rosinha Garotinho foi eleita governadora do Rio e ficou no cargo até 31 de dezembro de 2006. Sérgio Cabral disse que o esquema de corrupção se manteve também na gestão de Rosinha. Esse caixa da FETranspor se manteve na época do governo Garotinho? Da Rosinha, com certeza. Com certeza, tanto no Executivo quanto no Legislativo. O Augusto Ariston continua operando pelo Executivo. E pelo Legislativo era o Jorge Pisciani. Enquanto Rosinha Garotinho estava à frente do governo do Estado do Rio, Sérgio Cabral era senador da República em Brasília. Neste período, ele disse no depoimento de hoje que não recebeu propina da FETranspor, mas contava com uma caixinha de Jorge Pisciani, então presidente da Alerj, como forma de mantê-lo candidato do PMDB ao governo do Estado nas eleições seguintes. O valor da caixinha, um total de 200 a 300 mil reais. Passei 2003, 2004, 2005, 2006 sem receber recurso da FETranspor. Como senador. Quem me dava recurso era o deputado Pisciani, que não me dava todo mês, me dava a cada 3 meses. Eu não sei a origem desse dinheiro, se era FETranspor. A título de ajuda mesmo. Sérgio Cabral foi eleito governador em 2006. Na campanha, disse que contou com o apoio da FETranspor. Me elege governador. Na campanha de 2006, a FETranspor me deu cerca de 5 milhões de reais. O deputado Jorge Pisciani se reelege presidente da Alerj. E aí o deputado Pisciani continua administrando o caixa da FETranspor na Alerj. O dinheiro da propina era dividido. Eu não perguntava a ele quanto recebia, mas tinha a informação que ele recebia R$1 milhão por mês. Quanto ele deixava para os deputados, quanto ficava para ele, eu não sei. Não sei. A parte do Executivo, quanto era? A parte do Executivo era R$420 mil. Estava R$5 milhões por ano. E o dinheiro da corrupção dos ônibus beneficiou, claro, os governos de Cabral e Pezão. E o próprio Cabral confirma. Eram 30 milhões para o Pezão. O meu dinheiro chegaria a 40 milhões de reais. Só que eles não tinham condições de pagar de uma vez e eu quis pagar a outras pessoas. Então, eu paguei 6 milhões de reais aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Cada conselheiro recebeu R$1 milhão. A defesa de Moreira Franco declarou que condenados se sentem imunes aos riscos da calúnia e da difamação e volta e meia ousam imputar algo de forma leviana a alguém. A defesa de Antony Garotinho e Rosinha Garotinho afirma não haver uma única verdade no depoimento do ex-governador Sérgio Cabral, sendo fantasiosas as acusações. Pisciani diz que o ex-governador, para agradar ao Ministério Público, falta com a verdade e lhe atribui acusações que carecem de provas.
O Ministério Público do Estado declarou que não tem qualquer conhecimento dos fatos relatados e que o Procurador de Justiça, Carlos Antônio Navega, faleceu no ano passado. Nós não conseguimos contato com os outros citados na reportagem. Sérgio Cabral acusou ainda a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, de mascarar negociações ilícitas a pedido da organização criminosa chefiada por ele. A FGV ela sempre foi usada como, digamos, um biombo para efetivar legalidades. A chamada FGV Consultoria, ela era comandada pelo senhor César Campos. E ela fugiu. Esse biombo tem um sentido pejorativo? Pejorativo. Ela fugia da licitação e dava cobertura legal a estudos feitos por nós. Quem cuidava disso na FGV tinha conhecimento de que havia um acordo ilícito entre as empresas e os agentes públicos? Sem dúvida, sem dúvida. A FGV disse que não teve acesso ao depoimento ainda e que, assim que tiver, tomará as medidas cabíveis. Disse ainda que sua atuação ao longo dos últimos 74 anos sempre foi marcada pelo respeito à ética, à legalidade e ao interesse público. Cabral diz ainda que a FETranspor deu 6 milhões de reais para a campanha de Eduardo Paes em 2008. Pediu ao Zé Carlos Lavouras que isso em 2008. Coordenasse a distribuição. Eu já era governador, já tinha esse poder do governo, e que o Zé Carlos Lavouras coordenasse naqueles municípios, principalmente da região metropolitana, que me interessavam a ajuda financeira aos candidatos. Prefeitos. Principalmente aqui na capital. Então, a FETranspor destinou para o candidato Eduardo Paes 6 milhões de reais. Na campanha? De 2008. Nós não conseguimos contato com o ex-prefeito Eduardo Paes. Sérgio Cabral falou também sobre a negociação do apoio que Marcelo Crivella deu a Eduardo Paes na campanha de 2008 para a Prefeitura do Rio. Cabral disse que Crivella contou a ele ter recebido uma oferta de $1 milhão de Armínio Fraga para apoiar Gabeira. Cabral tentou cobrir a suposta proposta com dinheiro dos empresários de ônibus, mas que eles negaram, afirmando que já tinham dado dinheiro a Crivella no primeiro turno. Foi então que Cabral procurou o empresário Ike Batista. Ele me liga e pede uma conversa no Palácio das Laranjeiras, em 2008. Eu recebo no fim de tarde, noite, já iniciando a noite, isso no início do segundo turno. E ele diz para mim o seguinte: olha, eu estou sendo pressionado a apoiar o deputado Gabeira. Não é do meu agrado, pelas minhas convicções religiosas, pela minha visão de mundo, não é do meu agrado. Só que o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, que estava muito exposto na campanha do Gabeira, tinha aparecido na televisão, pedido voto, etc., o Armínio Fraga me ofereceu $1 milhão. E então eu vou apoiar o Gabeira, se vocês não fizerem nada. Isso eu e ele, sem testemunha, no Palácio das Laranjeiras. Falei: você me dá um tempo? Aí eu saí da sala e liguei para o Zé Carlos Lavouras e falei com o Barata, pelo BBM. O Barata disse: olha, ou eu ajudo o Eduardo Paes agora no segundo turno, ou eu dou esse dinheiro para o Crivella, até porque eu já dei $1 milhão para o Crivella no primeiro turno. Eu não vou ajudar o Crivella no segundo, eu não vou dar esse dinheiro, não conte comigo. Aí eu liguei para o Ike Batista, expliquei: olha, se trata dessa situação, eu preciso dar $1,5 milhão, que eu combinei com o Crivella, $1,5 milhão, já que ele trouxe $1 milhão que o Armínio havia oferecido a ele. Eu falei: $1,5 milhão, você aceita? Ele falou: aceito. Eu preciso de $1,5 milhão para dar ao Crivella. Tem que ser amanhã, porque o segundo turno já estava correndo. Aí ele falou: tudo bem, não tem nenhum problema. Aí marquei com o Eduardo Paes na minha casa às 6 da manhã, contei para ele a situação toda. O senador Crivella chegou junto com o seu primo, ou sobrinho, Mauro
Macedo. E eu cheguei junto com o Eduardo Paes. Tinha um café da manhã servido, nós falamos rapidamente, não mais, eu vi que o Ike estava muito agoniado, falamos 20, 30 minutos, olha, muito obrigado, uma conversa mais institucional, vou deixar vocês à vontade. Ike, por favor, aí agradeço muito a colaboração de vocês, senador, fica à vontade. Falamos mais tarde para combinar as gravações. Fernando Gabeira disse ignorar qualquer negociação sobre apoio à sua candidatura à Prefeitura do Rio. Disse que nunca viu tanto dinheiro na vida e questionou quem garante que o fato ocorreu. Gabeira duvidou do acontecido e afirmou que a campanha dele nunca teve $1 milhão. Disse que Armínio Fraga nunca faria esse tipo de contato sem consultá-lo e que nunca houve essa conversa entre eles. Nossa produção tentou contato com Armínio Fraga, que está no exterior. Ao jornal O Globo, ele disse que as informações de Cabral não e que são mentiras. A defesa de Ike Batista disse que o empresário não é parte no processo e que sempre desenvolveu suas atividades empresariais dentro do marco da legalidade. O prefeito Marcelo Crivella disse que as afirmações de Cabral são mentirosas e que ele nunca encontrou com Armínio Fraga ou pediu o dinheiro a ele. Crivella disse ainda que apoiou o Eduardo Paes em 2008 por causa da afinidade de Paes com a comunidade evangélica.